Olá, estamos aqui no estúdio do SBT Interior para conhecer um pouco da história da emissora e hoje vamos entrevistar Júlio Fante. Júlio, como foi o surgimento da história do SBT? Tudo bem, galera? O SBT Interior, ele surgiu em 91, pelo deputado Maluf, Jorge Maluli, que comprou a concessão na época. E, e aí ele queria um SBT aqui na região porque faltava, porque não tinha nada aqui próximo, enfim, nenhuma emissora aqui na região. Ele criou Araçatuba, porque ele era de lá. E foi aí que ele comprou a concessão do SBT Interior e inaugurou em 91. E aí o SBT era focado em jornalismo na época, a inauguração também foi ao vivo, foi transmitida. E o objetivo era tanto focar no jornalismo regional, criar o jornalismo regional, e também na parte de entretenimento regional. Júlio, você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória profissional? Como você se tornou um gerente de marketing daqui? Sim. Fazem 13 anos, né? Quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu consegui um estágio no INSS, na área de publicidade e propaganda em Presidente Prudente. E aí fiz toda uma seleção lá, consegui passar, porque na época eu sabia, eu tinha feito curso para fazer site, e na época se fazia site no Dreamweaver, e que nem existe mais hoje em dia. E aí com isso eu consegui a vaga e fiquei por um ano no INSS. E aí depois de um ano eu já tinha aprendido o que que tinha que aprender. E aí consegui o estágio num segundo estágio, que foi numa agência de publicidade também em Prudente. E fiquei em 2 estágios por quase 8 meses. E aí eu consegui na Band. Aí depois disso, na época eu consegui na Band porque eles estavam procurando estagiário para redes sociais e eu sabia mexer no Twitter. E aí consegui a vaga, depois de uma seletiva grande também. E aí foi onde eu me apaixonei por TV. Aí fiquei 2 anos e alguma coisa na Band como estagiário. E aí, depois que eu saí, né, quando eles iam me efetivar, o SBT começou. O SBT tinha sido vendido aqui em 2010, comprado por um outro grupo, e estava se movimentando. Eu sempre gostei muito do SBT, né? E aí o SBT estava se movimentando em Prudente também, e aí me fizeram proposta para ser assistente de marketing lá. E aí fui para o SBT. Aí fiquei quase 2 anos. Aí mudaram meu cargo, fui ser executivo de vendas depois. Aí não era muito bem o que eu queria, e aí a Record de Bauru me chamou para trabalhar lá, para ser analista de marketing. Aí fui para a Record de Bauru, fiquei um ano exatamente. E o SBT, nesse meio tempo, o SBT me chamou para voltar como coordenador de marketing. E aí voltei para o SBT, isso em 2014, outubro de 2014. E aí, desde então, voltei como coordenador. E aí, depois de uns 4 anos, fui promovido a gerente. Aí, depois de uns 2 anos, fui promovido a gerente de marketing e inteligência de mercado. Aí, o ano passado, consegui um terceiro cargo, que é supervisor comercial aqui de Rio Preto. Então, eu acumulo 3 funções. O SBT tem uma programação diversificada. Como vocês trabalham para segmentar a publicidade e atrair diferentes públicos? Então, o SBT ele tem 3 pilares, né, que é o jornalismo. Então, são quase 8 horas de jornalismo ao vivo, tanto local quanto nacional. E aí tem a parte de entretenimento, né? Que é um dos diferenciais do SBT também, né? Além do jornalismo, é, que ganha prêmios como o mais confiável do Brasil. Tem a parte de entretenimento, que é o diferencial do SBT, com os programas de auditório, enfim, que é uma coisa, um DNA do SBT. E depois tem as novelas, que aí leia-se novelas à tarde e leia-se as novelas infanto-juvenis, que o SBT é ainda a única emissora que tem conteúdo infanto-juvenil. Então, ele pega uma grande massa que consegue consumir esse tipo de conteúdo na TV aberta. Então, basicamente é isso. Aí, dentre essas segmentações, tem várias outras, tipo reality shows, enfim. E com isso a gente consegue segmentar para cada tipo de cliente, né? Seja um cliente que quer mais jornalismo, mais feminino, enfim. Qual é o papel da pesquisa de mercado na estratégia comercial do SBT Interior
E como vocês utilizam as informações obtidas por meio de pesquisa para desenvolver campanhas publicitárias mais eficazes? A gente compra pesquisa anualmente do Ibope. Então, o Ibope vem, a medição do Ibope, para quem não sabe, eles deixam um caderno, aqui no interior, né? Não salvo as capitais. Eles deixam um caderno na casa de pessoas já cadastradas previamente, e as pessoas têm que responder a cada 15 minutos o que estão assistindo. E com isso você sabe o gênero, classe social, enfim, você sabe toda a segmentação do público. E aí, com isso, a gente consegue traçar estratégias para os anunciantes. Então, por exemplo, eu sei que no SBT e Você, que é o nosso programa local na hora do almoço, ele tem um público 80% AB. E aí chega um cliente em mim e fala, Júlia, eu quero um público 80% AB, que é um empreendimento imobiliário, por exemplo. Então, o SBT e Você, eu vou indicar para inserção comercial porque ele tem sinergia com o que o anunciante me pediu. Qual o papel dos patrocínios e parcerias na estratégia comercial do SBT? Todo meio de comunicação precisa de patrocinador, né? Não existe meio independente, né? Então, tudo é patrocínio. Então, por exemplo, você vai comprar que nem o SBT comprou a Champions League, que são milhões de reais. Você não consegue, não é uma ONG, né? Precisa comercializar aquilo de alguma forma. E o patrocínio ele serve para isso. Então, por exemplo, a Champions League tem Heineken, tem outras marcas lá. Com essas marcas, é como se fosse uma cooperação de verba. Então, por exemplo, um pouquinho da Heineken, um pouquinho da Pepsi, um pouquinho de outra empresa, consegue pagar o patrocínio e transformar aquilo de graça que chega na casa das pessoas, que a TV aberta é gratuita. Então, ela se comercializa com patrocínios. Então, a importância dos patrocínios é manter a TV no ar, né? TV, portal de notícias, rádio, jornal, enfim, qualquer meio de comunicação que é gratuito, ela tem que ter patrocínio para se manter em pé. Qual foi a principal mudança nesses 30 anos de SBT interior? E essa é uma pergunta difícil cravar uma resposta, porque uma que tem outros profissionais, né, assim, que acompanharam essa mudança de 30 anos da emissora, mas o que eu posso te dizer é que a forma de assistir TV, a tecnologia, o meio, porque as pessoas podem hoje não assistir só a TV em si, né, a plataforma TV, né, mas elas podem assistir um vídeo do nosso jornal, SBT Interior Primeira Edição, na internet, no celular, eles podem ver no computador. Hoje a gente tem, no nosso portal sbtinterior.com, tem a programação ao vivo. Então fica lá 24 horas. Então a gente tem muito brasileiro de Portugal que assiste, da Espanha. Enfim, isso são formas de assistir TV, né? Então, respondendo a sua pergunta, acho que a forma de assistir, tipo, a plataforma, que vai mudar ainda mais, né? Conforme os anos aí, vai ser cada vez diferente, né? Mas você vai estar assistindo o conteúdo daquela emissora, mas em outras plataformas, enfim. Acho que essa é a maior mudança aí dos últimos 30 anos, é a forma de assistir TV. Em relação ao dia a dia, como é a rotina de um gerente de marketing aqui dentro? O legal da rotina é que não tem rotina. Então, cada dia é de uma forma, assim. Então, tem dia que eu tenho reunião cedo, tem dia que eu chego e já tenho que programar os posts da semana inteira. Tem dia que, por exemplo, tem campeonato de futebol, eu tenho que programar os posts do campeonato. Dia de evento, eu tenho todo um pré-evento, um durante o evento, né, que é no dia do evento, e um pós-evento, que é pagar fornecedor, pegar as fotos pós-evento, fazer todo um conteúdo pós ali. Então, basicamente, vou falar de rotina, tá? Para responder a tua pergunta, mas seria chegar, ver o WhatsApp, né? Você leva para casa hoje em dia o WhatsApp, mas seria chegar, responder os WhatsApps de demandas, responder e-mail, olhar e-mail, ver o que é mais urgente ali, encaixar do dia, delegar o que você tem que delegar para as outras áreas e basicamente isso, basicamente isso. Qual o seu conselho para jovens do país que desejam seguir na área de marketing e de publicidade? Primeiro de tudo, estuda. Estuda porque
está difícil estudando, imagina sem estudar. Puta, matar a aula, meu, esquece. Porque a galera que mata a aula normalmente, os 10% que não mata é os 10% que vão estudar bem no mercado. Eu falo isso por experiência própria e por experiência dos amigos que estavam comigo na faculdade. Inglês, fundamental. Os termos na publicidade já são tudo em inglês, né? Assim, a gente só já fala brainstorm, enfim, só inglês. Mas, dependendo da área que você quiser, você vai usar muito mais inglês. Então, eu já daria o conceito para você já se esforçar e fazer durante a faculdade. Seja no YouTube, meu, curso de inglês tem um monte de graça e dá para fazer. Pelo menos o basicão você tem que ter. Inglês. Network com professor. Professor é o canal para você arrumar estágio, para você... você vai encontrar eles no mercado de trabalho. Enfim, professor é um lugar legal para você sempre se manter ali por perto. E, meu, sempre estar antenado no mercado, olhar e-mail, mensagem, o próprio marketing, sempre estar vendo o dia a dia da mídia no país, enfim, ver as mudanças. Do nada, eu vou falar, a gente tem um chat GPT, né? Vou falar daqui quantos anos a gente vai ver esse vídeo, o chat GPT vai ser tipo um pré-histórico já, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, assim, sempre está antenado. O chat GPT não era popular há 6 meses, agora já está no dia a dia das empresas, né? Então, assim, as coisas mudam muito rápido, e principalmente na nossa área. E conhecer ferramentas que ajudem a gente no dia a dia. Por exemplo, os aplicativos. Hoje, na minha época, era inimaginável você fazer qualquer coisa com o celular, seja apresentação comercial, seja portfólio, seja arte do dia a dia. Hoje em dia, com aplicativos, aí você consegue fazer no celular. Então, sempre está antenado a tudo que você já vai estar à frente de muita gente, assim, que não tem conhecimento. Conhecimento é poder e sempre vai ser, né? Então, sempre está antenado. Muito obrigado, Júlio, por compartilhar suas experiências. De Cauã Schuch para Jornal Unilago. Estamos aqui com a Carla Esquisato, ela que é chefe de jornalismo aqui do SBT Interior de São José do Rio Preto, e ela vai trazer algumas informações para a gente. Carla, eu queria saber um pouco mais da sua vida profissional de jornalismo e como foi atuar aqui como chefe de jornalismo no SBT Interior. Olá, tudo bem? Olha, a minha trajetória como jornalista começou há aproximadamente 23 anos. Eu me formei em 2000, aqui em Rio Preto mesmo. E antes de eu me formar, eu já comecei a trabalhar na área. Faltavam 2 anos para eu me formar, eu entrei num estágio na Record, no estágio de jornalismo. Fiquei por 2 anos como estagiária. Assim que acabou meu contrato de estágio, eu já fui contratada como repórter, né? Então, eu já comecei a atuar como reportagem mesmo, com reportagens na rua. Fiquei, não me lembro quantos anos ali na Record. Aí eu fui para Franca, também na Record, também como repórter e apresentadora. Fiquei na Record de Franca uns 3, 4 anos, passei também por Ribeirão Preto. Voltei para a Record como editora, aí eu já saí da rua e estava na edição. Fiquei mais uns 2, 3 anos. Aí eu saí e há 7 anos, mais ou menos, que eu vim para o SBT. Entrei também como repórter. E há uns 3 anos, mais ou menos, que eu assumi a coordenação de reportagem aqui no SBT. Você pode compartilhar para a gente algum momento marcante da sua carreira como jornalismo e como isso influenciou na sua vida profissional? Olha, com certeza foram muitos momentos marcantes, viu? Já são aí quase 23 anos, né, de carreira, e a maior parte da minha carreira foi como repórter de rua. Então, várias reportagens me marcaram. Reportagens que a gente faz com criança, reportagem que a gente faz com idosos.
Mas, assim, em especial, eu tenho uma reportagem que me marcou bastante, que eu acompanhei desde o começo, né? Foi um crime que aconteceu aqui em Rio Preto, se não me engano, foi em 2017, uma missionária que foi morta pelo homem que ela lecionava, ela ensinava esse homem aqui na cidade e ela foi morta por ele. Então, eu acompanhei desde o começo, desde o dia do crime, investigação, depois teve a reconstituição. E no dia da reconstituição, eu estava ao vivo no jornal, no SBT Interior, primeira edição. A polícia tinha acabado de fazer a reconstituição, eu estava do lado de fora ainda do local onde tinha sido o crime. E eles terminaram a reconstituição e falaram para a imprensa entrar. E eu estava ao vivo. Então, do jeito que eu estava, eu já falei para o cinegrafista vir junto comigo. A gente entrou no local onde teve o crime. Nós, primeira TV, primeira emissora que mostrou ao vivo, mostramos a cama onde ela foi morta, tudo, a cena do crime em si. Entramos ao vivo com o delegado. Então, assim, eu acho que para o jornalista, né, ter essa experiência de fazer um vivo, não aquele vivo clichê que você entra dando informação de alguma coisa, de algum serviço, e ok. Então, para mim, foi muito bacana, e eu carrego isso como experiência, né, como até hoje, porque foi muito legal a receptividade das pessoas que viram, né, olha, você entrou ao vivo na casa, você mostrou o local onde, apesar de não ser uma notícia boa, era um crime, mas eu acho que ficou bem marcado assim na minha carreira. Em relação ao seu dia a dia no SBT, como é a sua rotina de jornalista? Olha, o dia a dia é bem corrido, viu? A gente chega aqui cedo, começa a apuração, né? Tem uma pessoa que faz a ronda, que liga para a polícia, vai ao plantão policial, pega todas as ocorrências, tem a central de flagrantes, onde tem todas as ocorrências, tanto da noite quanto da madrugada, e ali pode sair uma pauta, pode sair um link, né, que seria o ao vivo. Aí chega aqui na TV, a gente já começa a olhar todas as agências para ver o que as agências estão dando de notícia. Já vê o que vai ter no jornal, que é o espelho, né? Tem o espelho, que tem toda a paginação do jornal. Então, o que vai entrar de nota, o que vai entrar de link, o que vai entrar de matéria. Já tem que ver o que tem de matéria para editar, porque eu também edito aqui. Então, já edita a matéria, vê o que vai para o ar, faz a nota, vê com a produção o que a produção está apurando, se está acontecendo algum factual, se tem que mandar a equipe para alguma cidade. Esses dias teve um duplo homicídio em Votuporanga. A equipe estava aqui fazendo uma matéria fria, que daria para fazer um outro dia. A gente derrubou a marcação que ela estava fazendo e ela foi para Votuporanga. Então, lá ela entrou ao vivo, né, contou tudo o que estava acontecendo, esse factual desse homicídio. Fechou uma reportagem para o segunda edição. E aí ela trouxe o material, aí a gente foi para a edição, editou para a segunda edição. Então, assim, das 7h30 da manhã, que é mais ou menos o horário que eu chego aqui, até umas 5h30 da tarde, praticamente não parando. Um dia ou outro que é mais tranquilo, mas, assim, é bem corrido. Qual é a personalidade que passou aqui pela emissora que mais te marcou? Olha, desde o começo da minha carreira, eu já entrevistei muitas personalidades, né? Tanto no meio artístico, quanto no meio político, quanto no esporte. Então, não dá para falar de uma personalidade, até porque a gente não vive rotina, né? Cada dia você está entrevistando uma pessoa diferente. Mas eu já entrevistei duplas sertanejas, como Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, inclusive o Bruno cantou para mim. Já entrevistei também governador do estado, já entrevistei vários deputados, inclusive semana passada teve um aqui, e eu fiz o estúdio com ele, porque aqui em Rio Preto eu também faço estúdio, né? Então, foram várias personalidades, mas eu falo que as personalidades não são diferentes das pessoas que a gente entrevista no dia a dia, da dona de casa, né, do profissional. Para mim, né, para o jornalista, ele tem que encarar como cada personalidade, cada pessoa que ele entrevista, cada história que ele escuta, é algo a mais que ele vai levar para a vida dele. Como você vê o papel do jornalismo na atualidade e em relação às fake news? O jornalismo mudou muito de uns anos para cá. Eu diria que de uns 10, 15 anos para cá, o jornalismo mudou muito. E, principalmente com a era digital, que hoje em dia, né, todo mundo tem um celular, tem um aparelho celular. As pessoas espalham a notícia com uma facilidade muito grande nos grupos de WhatsApp, Instagram. Eu acho que o papel do jornalismo ético é justamente tomar cuidado com o que ele vai divulgar. A gente tem um critério muito forte aqui na emissora, no SBT, que a gente não divulga nada sem checar. E checar com fontes confiáveis, né? Você não pode simplesmente receber uma notícia pelo WhatsApp, aconteceu isso, e jogar no ar. Não.
Então, a gente tem uma equipe pequena, mas é uma equipe competente, uma equipe que vai atrás mesmo da informação correta, vai na fonte. A gente tem fontes, cada profissional aqui tem fontes na polícia, fontes em vários setores. Então, a gente apura muito bem aquele fato para saber se realmente é ou não é. É isso que eu falo. A internet, ela veio para ajudar, mas ela veio também para dar uma complicadinha com relação a fake news. Então, a gente tem um trabalho muito criterioso para não disseminar essa fake news. Qual é o conselho que você daria para os jovens jornalistas que estão começando agora a atuar nessa área? Olha, o conselho que eu dou, acho que para todos os jornalistas, mas principalmente para quem está começando agora, estude bastante, vê realmente a área que você quer seguir, né? Porque o jornalismo, ele engloba várias coisas, não é só a TV, né? A TV é um pilar. Tem impresso, tem assessoria, tem várias coisas, mas eu acho que principalmente a ética, né? O jornalista, ele tem que ter com ele a ética. Para ser um bom jornalista, para ter sucesso no futuro, ele tem que, além de tudo, além de se esforçar, de sempre se especializar, de sempre estar conhecendo, né, coisas novas, não pode estacionar. Mas, principalmente, ter ética. Obrigado, Carla, pela entrevista e pelas suas experiências. Eu sou Pedro Emanuel, para o Jornal Unilago.